E aí, galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre RPG, mais especificamente como é que eu narro, né? Talvez um pouco como eu jogo também, né? O RPG, o Role Play Game, é uma forma de diversão, né? Interação social, pode ser usado também até como um auxílio pedagógico também, né? Dá para se usar nas escolas e eu uso aqui mais como meu hobby. Já usei também em uma escola que eu trabalhei, né? Interagindo com professores, né? Em parceria com professores, usei o RPG e foi bem satisfatório. Já vi outras experiências online aí também, outros testemunhos, bem legal. Como hobby aqui, eu tenho jogado RPG, como já falei em outros vídeos, desde 96. Depois eu comecei também a narrar, né? O RPG consiste em jogadores e narradores, né? Juntos-se um grupo de amigos para aquele passatempo, né? Para contar um desses amigos vai ser o mestre do jogo, o narrador, é o que vai contar a história, né? E os demais jogadores vão participar como personagens principais daquela história, né? As decisões deles vão definir os rumos da história, né? Então, como narrador, eu comecei por volta de 2000 e fui aprendendo muito na prática. Hoje em dia, eu narro mais D&D, sistema, um dos sistemas mais famosos de RPG, mas também já narrei Mutante Malfeitores, um sistema mais para super-heróis, Alien RPG, que é um sistema de ficção científica, sobrevivência, terror, né? Comecei a narrar GURPS também, mas na época só presencial e pouca gente, o pessoal aqui, meus colegas gostavam mais do D&D, né? Então voltamos para o D&D. Agora com o online eu tenho focado mais só no D&D, né? Ainda com o olho no Alien e pensando no sistema de super-heróis. Escolher aí. Provavelmente eu volte para o Mutantes Malfeitores. Eu, como narrador, tento ser assim, o mais justo possível. Eu não interfiro nas escolhas dos personagens, dos jogadores, né? É um livre-arbítrio ali, né? Eles vão decidindo o que eles vão fazendo, conforme eu vou apresentando a história. Eles têm que tomar uma decisão em determinados pontos. E eu mestro geralmente um sandbox, mesmo quando é uma aventura pronta, que eu já pego ela já assim, quase pronta, né? Aí eu, ainda assim, eu mestro mais meio sandbox, né? Onde a aventura pode durar bastante tempo, né? Tem as aventuras on shot, que são aventuras de um dia só, né? Mas uma campanha, por exemplo, pode levar anos, o pessoal brincando, né? Participando ali, que vai desenvolvendo de acordo com os que os personagens decidem, né? E enquanto a história deles não terminar com algum grande sucesso, aposentadoria ou mesmo a morte dos personagens, a aventura continua, né? E as aventuras prontas eu costumo
também dar uma olhadinha antes, né? Eu tento dar uma olhadinha antes para consertar alguns erros que vêm. Aventuras prontas costumam vir com alguns probleminhas que na prática atrapalham. No cenário que eu mestro a campanha Sandbox, eu costumo colocar, às vezes, algumas regras da casa. São regras que não estão, às vezes, disponíveis nos livros de regras. Algumas estão, outras não. De acordo também com o background da campanha, ou até mesmo do passado da campanha, que eu já venho narrando há muito tempo, né? Decisões de personagens jogadores que jogaram comigo e não estão jogando hoje permanecem no cenário. Por exemplo, se o grupo que jogou comigo 5 anos atrás criou uma cidade nesse cenário que eu estou narrando, essa cidade continua lá. A cidade foi fundada por membros dos jogadores, né? Então, está lá ainda. Então, os jogadores de hoje podem interagir com coisas que os jogadores do passado criaram, né? Inclusive, atualmente, o grupo tem interagido muito com a facção que foi criada por um grupo, um outro grupo de jogadores. Atualmente, estou até narrando 3 aventuras em 3 tempos diferentes. Tem uma presencial, que seria o passado da campanha. Tem uma online, que é o futuro da campanha. E tem uma outra online, que seria o passado da presencial. Então, 3 tempos diferentes que eu estou levando, assim, por enquanto elas não estão colidindo, né? Não está tendo alguma grande interferência, mas de acordo com que a campanha presencial avança, ou a online mais antiga, pode haver reflexos nas outras campanhas, né? Mas geralmente é uma coisa pouca, né? Mas a minha ideia é que vai haver um reflexo disso mais para frente, né? Enfim, sempre o jogador que está jogando comigo pode encontrar consequências de ações de outros jogadores no cenário, né? Às vezes, quando eu estou narrando, acontece de eu ignorar ou esquecer alguma regra e depois eu corrijo ou mantenho o que aconteceu. Por exemplo, se eu esquecer a duração de alguma coisa que era para ser 2 minutos e passou 5 minutos ou mais, e deixo como se fosse algo único daquela cena, né? Referente ao que tiver ali, né? Por exemplo, tinha algum item que deveria durar algumas rodadas, segundos, mas acabou durando minutos. Eu esqueci, não contei os minutos, passou. E considero como se fosse depois fica como se fosse coisa só daquele item que estava sendo usado, né? E às vezes eu prezo mais a descrição do que exatamente como está descrito a minha descrição vale mais do que a descrição que está nos livros de regras, né? É a lei básica do RPG, assim, né? O que o narrador fala acontece naquele cenário, né? Mas nós temos, na maioria dos cenários, livros de regras que servem como base, né? Que vem, por exemplo, descrevendo as estatísticas de um personagem, né? Um monstro, um personagem não jogador.
Às vezes vem uma estatística daquele personagem base ali para o mestre usar, mas aquilo ali o mestre pode alterar à vontade. Então, um jogador que lê um livro que tem as estatísticas de todos os inimigos daquele cenário, ele não pode confiar naquilo. Aquilo é uma base para o mestre narrar, não é algo para o jogador ficar 100% fixo. Então, se está lá o dragão vermelho cospe fogo, e de repente no meu cenário você encontra um dragão vermelho cuspindo gelo, ah, mestre, está errado isso. Não, está certo, eu falei que ele está cuspindo gelo, ele está cuspindo gelo. Então, dentro daquele jogo, dentro daquela história, você vai ter que descobrir por que o dragão vermelho cospe gelo, porque o conhecimento popular ou acadêmico que o personagem possa ter indica que aquele dragão cospe fogo, né? E se ele não conhece nada, ele não pode nem criticar, nem reclamar. Mas se ele tem um conhecimento que ele sabe que normalmente os dragões vermelhos cospem fogo, então ele deve procurar saber em jogo por que aquele dragão vermelho está cuspindo gelo. Há algo dentro da história que vai explicar isso, né? Algumas histórias prontas, por exemplo, veio uma história pronta uma vez que mostrava um personagem que ele usava duas magias de concentração ao mesmo tempo. Quando na regra normal, o cara só pode usar uma, né? Na história pronta não explicava por que ele tinha aquelas duas ações de concentração prontas, né? Então, eu tive que explicar por quê, né? Porque às vezes o jogador já sabia, já sabe dessa regra também, e a história pronta não explicava, eu tive que explicar que era por causa de algum item, né, que o personagem usava na hora. Né? Então, às vezes, o narrador também tem que improvisar, né? Tem que explicar coisas que às vezes não está explicado. Né? Eu prezo muito pela história e às vezes as regras ficam no segundo plano, né? Então, se eu quiser descrever uma cena que eu bolei para ajudar ou para atrapalhar, que seja para incrementar um pouco aquela história, eu muitas vezes não penso na regra daquela cena, né? Então, depois, às vezes, o jogador que já leu, que leu as regras também, pode perguntar, né? Ah, mas aquela regra está diferente, ou aquela cena está diferente do que normalmente poderia acontecer, tal. Então, mas aí vale o que eu falei, né? Eu falei que aconteceu daquele jeito. Ah, por que aconteceu? Às vezes nem tem porquê, né? Principalmente um cenário de fantasia medieval, onde há alta magia, por exemplo, onde a magia explica muitas coisas, né? Há um cenário onde deuses interagem com o cenário, como na mitologia grega, por exemplo. Então, é muito possível ações, cenas serem descritas de uma forma que o jogador, usando regras, não poderia explicar totalmente, né? Mas o mestre tem a vantagem de
ter a palavra dele como lei máxima no cenário, né? Então, se ele falar que um gato apareceu no meio do cenário de guerra, lambeu um soldado ferido, esse soldado ferido foi curado pela lambida do gato, isso aconteceu. Ah, como? Por quê? Ah, não poderia? Aconteceu, né? E às vezes a explicação fica além do conhecimento do personagem, né? O jogador, fora do personagem dele, pode questionar, né? Como aconteceu e tal, mas se o personagem dele não estava interagindo com aquela cena, para começar a conversa, ele nem pode criticar aquilo porque ele não está ali, o personagem dele não está ali. Aconteceu com outro personagem, então não vai interferir em nada com o personagem dele, né? E o personagem que foi curado não vai reclamar da cura, né? Mas ele vai procurar saber que gato é aquele, né? Provavelmente alguma criatura ligada a alguma divindade que ele adorava, né? Ou alguma criatura que ele salvou no passado, que tem ligação com gatos, aparece nesse momento para ajudar ele, né? Já aconteceu na minha campanha um personagem lá que salvou um cachorro, né, do cativeiro. E esse cachorro era. Ele não sabia, mas esse cachorro era uma criatura mágica. E mais para frente, quando ele estava com um problema, esse cachorro foi lá e ajudou ele. Pronto. Então, essas coisas acontecem também, né? Tudo pode ter uma consequência, né? Ações boas ou ruins terão consequências. Então, eu narro de uma forma bem aberta, às vezes podendo ignorar alguma regra em prol da história ter uma continuidade mais fluida, né? Sem perder muito tempo com coisas que não vão interferir na história, né? Se eu ver que uma ajuda para aquele personagem não vai interferir, não vai prejudicar, não vai nem ajudar tanto o personagem, uma coisa simples, que pode ser feita facilmente, pode ser algo que ele está procurando que é fácil de se encontrar, né? Então, se o personagem está, por exemplo, numa cidade onde a cidade é quase uma metrópole, onde pode se encontrar de tudo o que se pensar, né? Eu não vou dificultar ele encontrar um item simples. Um item mais raro, mais difícil, né, quase lendário, pode precisar de uma investigação, um teste, né, que os personagens fazem durante o jogo, para ver se ele encontra aquilo. Mas coisas do cotidiano, coisas simples, coisas fáceis de encontrar naquela metrópole, eu simplesmente vou falar o preço e você encontrou, beleza, né? Coisas que o pessoal faz no tempo livre, né, entre uma aventura e outra, que o mestre não precisa perder tempo narrando horas e horas uma cena ou várias cenas que podem ser explicadas com um simples desejo de ir ali, comprar algo e pronto. Ah, vou comprar tal coisa. Ah, o preço está aí, você comprou, beleza. Né? Se não for necessário nenhuma interação ali entre o personagem não jogador, que é o mestre que vai interpretar, e o personagem do jogador, a cena não dura nem um minuto, né? Só descreve o que ele vai fazer,
Se precisar, rola algum teste e acabou, né? Então, é basicamente isso aí. Eu narro então, de uma forma bem tranquila. Geralmente, eu costumo falar que personagem de jogador na minha mesa não morre por minha causa, morre por causa de as escolhas do jogador mesmo, né? Então, claro que há perigos que vão colocar os personagens em risco de vida, né? E um pouquinho, então, falei mais sobre narração, né? Como eu narro um pouco. E como jogador, né? É, eu gosto de. Geralmente eu gosto de fazer um personagem de suporte. Geralmente eu espero o resto do grupo escolher um personagem para depois fazer um que vai completar o que falta no grupo. Né? Mas tento ver assim, eu gosto muito por exemplo, eu gosto muito de pensar primeiro o background do personagem, para baseado naquilo já construir a ficha dele mais rápido, né? No D&D tem os antecedentes que ajudam nessa parte, já dão um gancho para o jogador seguir, né, a história, né? Um jogo, um sistema de Alien, por exemplo, tem algumas dicas também de como o jogador seguir a interpretação do personagem, né? Então é sempre bom você ter uma história de fundo boa, razoável no princípio, né? Quando você vai começar, se for uma campanha, geralmente começa em níveis baixos, com personagens com pouca experiência, então a história começa curta, pouca coisa, né? Um background mais suave. Já foi ferreiro, já foi pedreiro, já foi soldado, coisa assim, né? Mas escreve um pouco a profissão dele, o hobby dele e tal. E pensa mais no objetivo, né? O que ele vai fazer mais para frente, né? E seguindo a história, conforme for sendo desenvolvida, ele vai seguindo aquele objetivo curto ou longo, pode ter objetivos curtos e longos, né? No decorrer da campanha, né? Quando é uma aventura curta, que é chamado one shot, dura um dia só, geralmente o pessoal às vezes já tem uma ficha pronta que o jogador só escolhe ali e joga. Quando tem mais tempo para elaborar ali, às vezes o próprio jogador pode criar seu personagem também, mas esses personagens para aventuras curtas geralmente não carecem de muito background. O background pode ser curto também, ou longo, depende do jogador, mas geralmente são backgrounds simples e curtos, né? Vai levar nem meia página aí explicando o básico ali do personagem. Então não não carece de muito, ele não vai desenvolver muito aquele personagem, a não ser que ele use o mesmo personagem em várias aventuras curtas que terão alguma sequência, né? Mas, no geral, não precisa se preocupar muito. Você foca no background, numa aventura curta, mas para fazer uma boa interpretação, entendeu? Para você ter uma base ali de como você vai interpretar o personagem, né? Mas não precisa esquentar a cabeça com o futuro dele, assim, com a evolução do personagem, porque vai ser só aquela aventura, não vai precisar evoluir mais. Então, acho que hoje o que eu queria falar é isso mesmo. Deixe o seu joinha aí para ajudar o canal, se inscreva se não é inscrito, ajude o canal como puder. Se você puder fazer alguma doação, eu sempre deixo o Pix, eu tenho o Pix salvo aí no canal. Por enquanto
é só doação mesmo, eu não tenho ainda como retribuir essa doação com brindes, sorteios ou outras coisas, outras vantagens. Não tenho tempo de fazer outros vídeos secretos, nada disso. Mas só estou precisando mesmo da ajuda. Quem puder ajudar, eu agradeço. Deixar o Pix aí de qualquer valor, é lucro. E me ajuda no pessoal, até para, de repente, se eu puder trabalhar só como youtuber, seria ideal, né? Mas para isso eu preciso de muitos inscritos, né? Ajuda, se você não pode colaborar com o Pix, ajuda também se você comprar através dos links que eu deixo na descrição, né? Você entrando se você quiser fazer uma compra no Amazon, por exemplo, ou no Magalu, entrando pelo link que eu deixo aqui na descrição, você não paga nada extra. Muitas vezes eu deixo o link até de promoções, né, do Amazon, que você pode acessando ali. Você vai fazer sua compra normalmente, através daquele link, e com isso eu ganho uma pequena comissão que mais para frente vai me ajudar, né? Eu preciso ter muitas comissões pequenas para poder gerar alguma receita significativa, né? Mas de pouquinho em pouquinho, né? A ajuda de vocês é muito bem-vinda. Valeu, galera. Até a próxima.